Olá, boa noite! Que saudade que eu tava daqui, gente. Faz tempo que eu não aparecia numa live aqui no C-Chat. A Valéria tem essa história aí nos últimos dias. Vou esperar o pessoal chegar e hoje a gente vai ter uma participação super legal aqui do Gilberto, o Gilberto Castro, já é uma figurinha carimbada aí no universo canábico, né, Gilberto? Ele já tá aqui com a gente, mas vou dando uma contextualizada aí. Boa noite para quem tá chegando. Eu sou a Carol Apple, para quem não me conhece ainda. Eu sou a repórter aqui do C-Chat, ao lado da Valéria França e da nossa estagiária Isabela Borges. Agora tem o Vitor, a nossa equipe do C-Chat não para de crescer. E aí vamos esperar o pessoal chegando aí. Não sei se vocês repararam, a gente também passou os 10 mil seguidores. Isso é incrível. Muita gratidão, porque agora a gente consegue levar essa informação, né, sobre o mundo canábico com mais qualidade ainda e com mais facilidade, que agora é só aqui, só no arraste aqui, né, pessoal? Bom, vamos lá, então, hoje o papo vai ser com o Gilberto Castro. O Gilberto, ele tem uma história incrível. Em 99, o Gilberto ele me corrige se eu estiver errada daqui a pouco, tá? Em 99 ele foi diagnosticado aos 26 anos com esclerose múltipla. E foi aquele, né, desengano total, né? Deram mais 5 anos de vida pro cara, ele só tinha 26 anos, né? E aí começa todos aqueles tratamentos alopáticos e aquelas reações adversas horrorosas. E aí, então, ele foi apresentado para cannabis. E desde então, o Gilberto tá aí se tratando com a cannabis. Desde 2018 ele tem o seu HC aí para plantar o seu próprio remédio. E hoje o cara é um puta de um ativista e vai estar aqui com a gente conversando um pouquinho sobre essa história e falando sobre os efeitos da cannabis sobre a esclerose múltipla, que é uma condição, uma patologia que muita gente tem e aí acaba gerando um lugar de falta de esperança muito grande, mas a cannabis está aí para provar que a esperança não vai falhar. Vou chamar o Gilberto, pessoal. Espera só um pouquinho. Gilberto nesse papo, nesse feriado. Gratidão quem tá chegando aí, que tá ficando com a gente. Também depois pode ver. Oi, Gilberto! Eu não paro de falar aqui. Oi, Carol, que legal. Obrigado aí pelo convite. Ai, gratidão aí por ter aceito essa história aqui com a gente no C-Chat. E ele está o quê? Se medicando, né, Gilberto? Conta um pouco desse, como que é essa sua medicação aí? Deixa eu arrumar um pouquinho aqui. Tá. Oi, Odara. Bom, a princípio, né, antes de 99, né, eu não usava cannabis, né, que na época era bem mais difícil de conseguir, né, era mais feio as bocas, né, e fora que o prensado é horrível, né. Então eu não tinha tanta proximidade, né? E depois de 99, quando eu descobri a doença, eu descobri a esclerose múltipla, eu comecei a estudar sobre a esclerose múltipla e caí na cannabis. Né? Eu só achei estudos fora, só sei casos fora, né? Isso Mas antes ou depois do seu diagnóstico? Desculpa, eu acho. isso depois do meu diagnóstico, porque foi aí que eu comecei a procurar alguma coisa, né? Eu comecei a pesquisar sobre o assunto, né? E fui pesquisar sobre esclerose múltipla. E só achei coisas sobre a cannabis, né? Que lá fora já era muito usado, né? Porque já se sabia que não tinha remédios alopáticos. Usa muitos remédios alopáticos, né? Um para dor que dá uma queimação, outro que é para o espasmo, outro pro a espasticidade, né? Outro para mudança de humor, né? Que também não é só o sistema nervoso periférico que ataca a esclerose múltipla, né? É uma doença degenerativa e ataca também praticamente todo o sistema nervoso, né? Então, todas as funções elas podem ser prejudicadas, né? Depende de onde a doença ataca, né? E no meu caso sempre Uhum. foi tratado e atacaram várias partes e eu precisaria de muitos remédios, né? E daí já começou a ficar muito esquisito, porque os remédios tinham muitas reações, né? E Cara, e cada você remédio. só tinha 26 anos, é isso? Você era muito, muito jovem, cara. Como foi isso pra você? E como foi esse processo de chegar e ver que era numa, né, na cannabis que estaria aí a sua vida, né? Não é nem uma sobrevida. Sobrevida você teria com os alopáticos, né? É, mais ou menos, né? Os alopáticos eles prometem alguma coisa, né? Inclusive, vários deles você tem que assinar que você está ciente dos efeitos colaterais para você poder usar, né? Aí, o que os médicos, os primeiros médicos não especialistas em esclerose múltiplas, né, me davam muito pouco tempo, né? Foi esse daí que custou, teve um que me deu até 5 anos de vida útil. Ele falou, não, daqui 5 anos já vai estar acamado.
né? Aproveita agora, não faça plano. Ele falou assim mesmo para mim. Nossa, que pesado. Pesado, né? Aí, primeira reação é ficar nervoso, né? Falar, não pode ser, né? Deixa eu estudar, né? E aí, a hora que eu fui estudar, eu vi que não tinha estudo sobre nada, cada caso é um caso, né? É diverso. E você vê que todas as doenças são meio assim, né? Cada caso é um caso e cada um tem que achar o seu caminho, né? Que nem eu comecei tomando esses remédios alopáticos, né? A vida começa a piorar tudo, né? Porque você toma um remédio para dormir e um remédio para acordar. Só que você não dorme direito, né? Você acorda esquisito, o dia já não funciona direito, as coisas já não funcionam legal, né? Uhum. E aí começa a ficar pesado a vida, né? Eu tenho aquela sombra na cabeça, né, de uma doença que vai te deixar acamado em pouco tempo, né? E aí que a mudança foi começar a ir atrás de usar cannabis medicinal, né? Exatamente, que uma que muda esse humor, né? Acontece alguma coisa na cabeça que você, pá, tá, tem, mas vamos seguir em frente, vamos ver o que dá para fazer agora, né? E daí já começa a mudar várias outras atitudes, né? Você começa a se exercitar, você começa a, na verdade, né? Eu tô sendo rápido assim, né? Desculpa que tô, teve o tempo todo, né? De toda a piora da doença, né? Que mais praticamente eu fui ativista, sou ativista desde assim que eu decidi virar ativista foi em 2008, né? Que eu usei, comecei a usar cannabis foi logo que eu descobri a esclerose múltipla, né? Que eu já pesquisei sobre e já fui atrás para ver, né? Era isso que eu queria saber, né? Qual que foi esse tempo, né, do diagnóstico até o princípio do uso da cannabis? Como foi? Quanto tempo, você Não, lembra? sim, sem dúvida, muito. Aí teve todo esse princípio, né? Desde 99 eu comecei a estudar e comecei a usar. Na época eu só tinha prensado, que já aliviava assim, muito as sensações do que eu tinha, né? Mas já Fumando, né? é, já começava a ajudar, mas já tinha hora que não era legal, tinha vez que dava ruim, tinha vez que ficava sem, né? Nunca foi um tratamento constante, né? Depois de que eu montei meu grow, que foi mais ou menos em 2014, foi em 2014, desculpa, que eu comecei a plantar em casa, comecei a tirar o meu óleo, comecei a tirar minha flor, né? A partir daí a doença nunca mais avançou, né? E eu tive pioras da esclerose múltipla até 2014, né? Mesmo com a cannabis me ajudando, no caso o prensado, né? Mas depois de 2014 a doença parou de evoluir e começou só a recuperar, inclusive, né? Eu perdi a fala, ela estava muito mais difícil eu conversar, né? Uau. Lembrar palavras, né? E agora eu estou conversando super. E isso foi quando você começou a usar as suas flores, né? A sua planta. O Bem. prensado ele segurou ali um tempo, mas não foi o suficiente. Foi quando você começou a plantar e usar o seu remédio que a coisa foi embora. Você tem uma cepa específica que você usa, ô Gilberto? Assim, só para completar, no caso do prensado, né? Claro. Sempre, como eu não tenho problema com prensado, que o prensado é muito mais fácil alguma pessoa apresentar algum problema, né? Alguma reação adversa, né? Como eu não tinha problema, ele me ajudava muito com sono, porque ele tem muito CBN, né? E aí ajudava com as dores também, só que durava muito menos o efeito, né? E a hora que eu comecei a usar as minhas flores, além do o efeito ser muito melhor, ser muito mais duradouro, né? Eu comecei a sentir esses efeitos secundários, vamos dizer assim, de regressão da doença, né? Da escala da doença, né? No hospital, por exemplo, em 2014 eu estava em escala 7, EDSS que chama, né? Escala 10 é quando você está completamente acamado, né? Hum. E eu estou na escala 4, né? Uau. Por isso que, inclusive, a Unifesp, que é onde eu me trato, né? Todos eles estudam o meu caso, né? É, eu queria entrar nessa questão também. Mas só para eu relembrar, então, tem uma cepa específica que você usa? Demorou para você encontrar essa cepa específica? Como é que foi esse processo para encontrar a planta certa? Ou foi rápido? No meu caso, eu tenho sorte, né? Porque como eu fiz muitas matérias, eu sempre fui conhecido de muitos growers, né? Eu sempre conheci muita gente em volta, então eu consigo pegar essas cepas que eu encontro em volta, né? Mas infelizmente eu queria testar todas, né? Assim, estamos longe de chegar num momento desse, né? As cepas que eu gosto, por exemplo, são as sativas para de manhã e as indicadas de noite, né? Porque eu É, gostei muito. Aí, por exemplo, umas que eu gostei muito foi a Degusta, gostei muito da
Candy Crush, gostei muito da Lemon Haze para de manhã, da Moby Dick para de manhã, é uma que eu fumo hoje, inclusive. Né? Hoje, por exemplo, eu estou fumando de manhã o Moby Dick, de tarde 24K e de noite Candy Crush. Né? Tá ótimo, né? A É um situação. blend, né? As pessoas às vezes elas têm essa impressão de que também o cultivo, eu vou pegar aquela cepa, encontrei a cepa e não é, né? Cada dia é um dia, cada momento do dia é um momento do dia, tem uma necessidade, né, Gilberto? E aí as cepas vão variando, né? Os tipos e as cepas vão variando, né? Sim, tem época que você muda também, tem época que você, não, essa daqui não estou mais gostando tanto, vou tirar, quero botar uma nova. Você sai procurando uma cepa nova, eu que planto faz muito tempo, né? Chega uma hora que eu já troquei, eu já tive muita planta, muito tipo de planta diferente, né? Você sempre vai querer ir trocando, você acostuma com a cepa, parece que quando você descola uma nova, parece que o efeito dela é mais sentível na hora, né? Fica Hum, mais quente, né? Apesar da faz antiga sentido. também, uma nova ela funciona melhor da impressão, né? Então Hum. é gostoso estar sempre trocando os tipos, né? Mas sempre procurando, você vê no Leafly, né? Você tem escalas, né? De tipos que ajudam, por exemplo, a espasticidade, que ajudam para sono. São sempre essas genéticas que eu procuro. E quando você começou a usar, quando você começou, do momento que você começou a usar cannabis como medicamento para esclerose, quando você já sentiu os efeitos positivos e quais foram os primeiros, né, efeitos, assim, sintomas, benefícios que você falou, uau, tem uma coisa diferente aqui. Nossa, na hora, imediatamente. É até mágico. Na hora você não acredita e você começa a pensar, nossa, eu não acreditava de quando eu li isso alguma vez ou outra e era verdade, né? Eu estou sentindo. E é engraçado que a partir daí também o pessoal que começa a te entrevistar, né, os jornalistas que eu encontrei e tudo, né, todos perguntavam, mas é isso mesmo? Eu falava, nossa, você não... vai firme que é isso mesmo. É impressionante como que acontece, né? E, São os e efeitos. você, pois é. Não, os efeitos positivos são sentidos assim no momento que você começa a usar, né? E eu tenho vários relatos assim, né? Não é só o meu, né? E Que você usa só fumado, você faz óleo, como é que é o processo com você? eu uso fumado, eu faço óleo também. Eu gosto de tomar bastante à noite, por exemplo, porque durante a noite eu não fumo, né? Se eu não tomo óleo, eu acordo no meio da noite com dor. Então, quando eu tomo óleo para durar mais, eu consigo dormir a noite toda, né? E eu fumo também porque o efeito é mais fácil de controlar a dose, né? Você para a hora que você chega. Você não quer ficar, muitas vezes você não quer aquela sensação a mais, né? Você quer só que a dor passa, né? Só que a sensação passa, né? Então você tem mais controle de parar na hora que a dor passa antes de você ficar mais lento, por exemplo, né? E essas, E, pois não. e eu também faço muita experiência, né? Eu já fiz extração no óleo de coco, né? Passo na tatuagem, né? Essa tatuagem aqui eu achei impressionante que ela cicatrizou em uma semana. Assim, as outras que eu tinha feito era sempre 15 dias, né? Com óleo com cannabis foi em uma semana. Uau, e essas cepas que você usa, elas são mais ricas em THC, mais CBD? Você também mescla isso conforme a necessidade? Como é que é? Eu não gosto do CBD, porque o CBD ele limita a entrada do THC do meu organismo, né? Então toda vez que eu tomo muito CBD, as dores voltam e eu não consigo fazê-las passar mais por um tempo, até o CBD sair do corpo. Interessante. Então tudo que eu uso é high THC, é o CBD normal da planta, né? Que é 0, alguma coisa, né? Dependendo da cepa, é super baixo, né? Tem 0,1, às vezes 0,2, 0,4. E Gilberto, dentro desse aspecto da doença, quando que você realmente se sentiu muito doente, cara? Eu queria saber, para a gente fazer esse ponto, assim, que momento você se sentiu muito doente e depois da cannabis você falou, cara, eu tô muito melhor. Qual é o contraponto nessa história? Tá? Vamos contextualizar um pouco para tentar explicar isso daí, porque é meio estranho de explicar, porque, por exemplo, uma das coisas que a esclerose múltipla me tirou foi o tato. É muito estranho você se imaginar sem tato. Eu me lembro de quando eu tinha, assim, não era imaginável ficar sem tato, né? É uma coisa que está tão presente e é tão junto, né? Então, o que acontece, a esclerose múltipla dá dá uma estragada no sistema nervoso inteiro, né?
Então, nesse momento, todas as sensações mudam, né? Você começa a ter muitas dores, você começa a ter tonturas, né? Assim, começa a ver as coisas se mexer, né? Tudo, todos os seus, daquele momento você se altera inteiro. Parece que te tiram, jogam no liquidificador e te montam de novo, né? Você parece estar num corpo que não é seu mais. Né? Você, nesse momento você tem uma impressão que você está muito doente, Uau. né? E é no começo da doença, logo no primeiro surto, né? Que no meu caso foi um surto muito forte, né? Eu perdi toda a sensibilidade do pescoço para baixo, né? E fora as lesões que teve na coluna, né? Teve vários no cérebro também que deram outras lesões, né? Não tão aparentes, que inclusive fui descobrir depois, né? Eu perdi um pouco da visão, eu perdi um pouco da audição, né? Eu esqueço muitas coisas, eu esqueço, né? Que nem agora, acabei de tomar um banho quente, eu tenho que esperar dar uma esfriadinha, que assim, o calor, ele deixa a pessoa esclerose múltipla mal, né? Eu não sei, eu não tenho muito conhecimento assim técnico não. Então, como que é esse lance do calor? Tem que esperar um pouquinho? Como é que é? É uma das características que muitas pessoas com esclerose múltipla têm, né? Intolerância ao calor. O corpo ele para de acertar a temperatura, né? Então ele esquenta muito às vezes e quando ele esquenta as lesões da esclerose múltipla elas ficam piores, né? Então eu saio parece que eu tava 3 horas bebendo, por exemplo. Bem louco assim mesmo, dá essa impressão. Só que não é igual beber, porque beber dá um bom bem-estar gostoso, né? É um bem louco com um mal-estar junto, né? As dores Uhum. também, a falta de sensibilidade aumenta, a falta de força aumenta, né? Todas Entendi. Por essas... isso que a gente conversou agora há pouco. Você falou, tô esperando esfriar aqui um pouquinho. A gente estava no WhatsApp agora, vou esperar esfriar um pouquinho. Eu falei, justo. Tá explicado. E como você faz? Qual que é a sua posologia? Você tem alguma? Você se medica quando você quer? Tem a hora do dia? Tem a quantidade de óleo? Como é que funciona? Eu tenho a posologia médica hoje, né? Mas já é a que eu venho que eu achei o ideal para mim há muito tempo, né? Eu fumo mais ou menos de 3 a 4 horas, ou às vezes um pouco menos quando eu quero um pouco mais de diversão, né? E tomo óleo 3 vezes por dia, de manhã, à tarde e à noite. Então é razoável, né? Parece uma inserção tranquila assim na sua rotina. É tranquilo colocar ali a cannabis. Se você precisa sair, por exemplo, e você faz o uso fumado, você fuma, você tem também a licença para utilizar, para aportar, como é que funciona? Tô sorrindo, inclusive, porque a última vez que eu saí, né, eu fui pego numa geral, né? Eu tirei o habeas corpus. Você precisa ver a cara do policial, ele fez um bico. Muito bom. Ah, conta, como é que foi isso? O habeas corpus ele prevê usar na rua, né? De Ah, o repente, seu prevê? se eu passo mal-estar em algum lugar, eu posso usar na rua, né? Não sendo uma área que tem algum problema fumígera, né? Eu tenho que obedecer à lei local, né? Por exemplo, numa área Uhum. aberta. Então, eu posso utilizar a cannabis, né? E foi muito interessante tomar uma geral. E muito engraçado também. E no final das contas, também no final da geral, eu estava conversando com o segundo guarda que estava acompanhando sobre uma pessoa que ele conhecia que também tinha esclerose múltipla, né? Ah, e já estava dando indicação, já falou, ó, eu tenho um remedinho bom aqui. Hum. Falei Isso é pra muito ela. interessante, né, Gilberto? Oi? Desculpa. E isso é muito interessante, né? Você chegar e de repente ter uma conversa como essa com a polícia. A coisa aqui no Brasil, ela tá indo devagar, mas ela de alguma forma tá indo, né? Isso é bem É, interessante de olhar. o governo parou completamente tudo, né? Mas mesmo assim o povo, que eu sempre achei, na verdade, desde o começo, eu achei que a legalização, a regulamentação vai vir pelo povo, né? Porque a gente não vai vir, se a gente for esperar alguma coisa desses governantes, não vai vir nada de legal daí. Não veio até agora, não deve continuar assim nessa pegada, né? E qual que é a sua Então, opinião sobre aquele lance que rolou no Rio lá com o Mickey? Né? Que ele conseguiu ali dar uma na lei do Witzel e colocou aí pelo menos o plantio, o cultivo para pesquisa. O que você acha disso aí? ele é genial, né? Eu acho ele genial. É ótimo, né? Foi Tanto engenhoso.
Tomara que vá para frente alguma coisa dessas daí, né? A gente já tentou, né, o, a Sub 8, né? Aí depois teve a Sub 25, né? Aí teve várias tentativas em volta, mas tudo meio que acaba no nada, né? É impressionante como é que pode, né? A vida defende disso, algumas pessoas dependem da vida disso, isso nunca, já é comprovado que nunca matou ninguém. Tem seres, não sei como, que nem o Osmar Terra falando aquelas coisas que ele fala, né? Impressionante. É assim, aparece outra dimensão às vezes, né, Gilberto? Você olha e fala assim, gente, o que que tá acontecendo aqui? Nossa, e alguém um dia me falou que eu era bem louco, eu vejo aquele cara, né? Isso é uma brisa errada, não só pode ser. Sendo muito errada, né? E outros pacientes de esclerose múltipla devem te procurar com certeza, né? Como é que funciona isso pra você? Quem aí você já ajudou que você fala, cara, foi massa? Né, isso é uma coisa que é uma delícia, né? O tempo todo, né? As pessoas me procuram procurando o caminho, aí acham um caminho e depois me procuram de novo falando que conseguiram, que foi mágico e começou a fazer isso, aquilo e aquilo outro que não estava fazendo mais, que a vida mudou o sentido. Isso é uma coisa que, assim, quando era mais ou menos em 2016, que estava sendo muita matéria nesse respeito, era todo dia. Hoje, pelo menos uma pessoa por semana me procura. É, assim, eu tenho muita gente que me dá relato e que vai muito bem o tratamento. São os poucos que dão relato que dão problema com o tratamento, são poucos que conseguem comprar do exterior e acabam comprando só CBD. E o CBD não é bom para dor. Eu já comprovei isso daí, e na verdade eu já comprovei pelo pessoal que eu acompanho que o CBD isolado ele é muito inferior para qualquer coisa em comparado à planta toda. Né? Se quiser uma planta com mais uma coisa que precisa de mais CBD, você pega uma planta com mais CBD, ela vai funcionar melhor do que o CBD isolado. Né? Interessante. É isso que eu ia te falar, porque tem uma questão também que eu percebo, viu, Gilberto, em relação ao CBD, porque parece que é aquela coisa assim, é como se fosse um cavalo de Troia, sabe? É aquele que você chega, porque, olha, isso aqui é da maconha, mas não dá brisa, tá? Não dá alta, não. Você não vai ficar chapado, e aí as pessoas tendem a ter uma receptividade um pouco maior, né? Mas aí começa a adentrar nessa questão, né? Porque o CBD, muitas vezes, sem o THC, ele não funciona para a maioria das dores crônicas, para as doenças autoimunes, para as doenças degenerativas, né? Então, é lembrar também que a tal alta do THC, né, que chamam geralmente nos textos, assim, ela faz parte do processo de tratamento, né? Como é que você Sim. lida com isso no dia a dia? Não, eu sempre faço muito essa propaganda, né, do não CBD, né, que o CBD isolado é uma molécula que não é comprovada, é uma coisa nova que está aparecendo aí, não tem teste, né, todo mundo fala, maconha tem mais de 15 mil anos de teste, né, e esse CBD molécula isolada é uma coisa recém-descoberta, né. Vamos ver, de repente se servir para alguns que eu estou vendo experimentar, eu estou vendo que não funciona, né? Para Para todas as dor, né? Para dor, não, a gente só. também tem olhado. A gente tem visto aqui que não é esse o movimento. Para dor é completamente, não funciona nada. Agora, por exemplo, para qualquer outra doença, né, as pessoas que relatam eles falam que tomavam uma dose 6 vezes maior do que com óleo completo, né, e não tinha o mesmo efeito. Ele não chegava até o mesmo efeito. Por exemplo, uma criança com convulsão, certo, descia, ficava 20% das convulsões. Normalmente, o efeito quando ele vai bem mesmo, a pessoa se acerta a cepa, né? As convulsões às vezes até chegam a 1% menos, né? Do que era antigamente, no caso de uma criança com epilepsia, né? É, o que a gente tem visto bastante aqui no CChat é que o CBD, ou isolado, ou, né, com bem baixo THC, às vezes é para esse lance mesmo da ansiedade, né? São outras questões, né, de cunho emocional, né? E que não, realmente, se estimuladas com THC, pode aumentar aí o problema, né? Você gera um estímulo maior aí numa pessoa com depressão, com ansiedade, mas tem esse debate rolando e logo mais a gente vai ter novidade aqui no CChat também, que eu tô aqui só sondando, só analisando. Tem muita gente aqui perguntando também a respeito do HC. A gente fez aí uma nota aí com um serviço bem legal. Entra lá no site do Chat, pessoal que está perguntando. Vai lá que tem todo o passo a passo de como tirar o seu HC, né? Por meio da Rede Reforma deu um toque pra gente aí.
tem ali um passo a passo interessante. E para você, Gilberto, como foi tirar o seu HC? Demorou muito? Não demorou? Quais foram os desafios que você enfrentou no processo? Como eu comecei bem, faz muito tempo que eu estava tentando já fazer alguma forma judicial de legalizar meu grow, né? Eu comecei a plantar em 2012, né? Assim que eu terminei quer dizer, que eu vim para São Paulo em 2012, comecei a reforma da casa, eu comecei a plantar mesmo em 2014, desculpa. Aí o... Desculpa, qual foi a pergunta mesmo? Desculpa. Imagina, eu queria saber como foi seu processo para tirar o HC. Ah, tá, sim. Aí comecei a plantar nessa época. E já começamos com a rede reforma mesmo, no caso o Emílio na época, né? O Emílio, o Ricardo, né? A procurar formas de judicializar isso, né? E eu tentei três processos, na verdade, que o juiz ele dava que ele não tinha competência técnica para resolver e encerrava o caso. Aí no quarto processo que a gente tinha feito, com a mesma forma do que foi feito lá do Rio, da Margarete, e foi que deu certo também, que é a forma do habeas corpus, né? Então o processo inteiro foi muito demorado. Esse do habeas corpus demorou coisa de 6 meses, né, para chegar no habeas corpus em cima. Já tinha toda a documentação, né? Tinha anos de acompanhamento, sem cannabis e com cannabis depois, né? Isso ajudou bastante. E, Apesar de a primeiro juiz que pegou, ele achou que tratava de tráfico e mandou a polícia em casa, né? Depois disso, nossa, que história é essa? mandaram o DENARC na minha casa, invadir e levar tudo que eu tinha. Mas não, deu uma sorte na época, eu tinha pego praga, eu estava sem planta, né? Mas eles viram que era medicinal, não houve uma invasão, né? Houve só conversa, inclusive a gente tomou café, né? Da manhã, inclusive. Tomou um chá. Eu ensinei para eles que a folha só usava para justiça, que era a flor que fumava, que eles não É, sabiam. teve que explicar. Fala, moço, você viu uma folha, tá tudo bem. Não é isso que a gente usa, tá legal? Isso que você falou agora me lembrou a live que a gente fez com a Neila aqui, que é âncora do SBT lá de Brasília, que ela falou assim que ela teve o mesmo problema de bater no juiz e o juiz ficar falando, que isso? É droga? É droga? Ela falou, não, eu tô aqui querendo vender droga, traficar e tô aqui pedindo sua autorização, né? Chega a ser estúpido. Jesus Se eu estúpido. quisesse traficar, eu não ia vir na frente de um juiz pedir autorização para cultivar. Eu ia cultivar e vender e acabou, né? Então, a gente tem umas falhas, ainda aí vem os juízes e falar, não, eu não tenho competência para isso, e só vai jogando a bola para o outro, e vai jogando para o outro, e isso vai se estendendo. Agora a coisa está ficando um pouco mais diferente, a gente já passou aí da margem, a gente já quase, acho que quase 70 habeas corpus no Brasil, até, se eu não me engano, 67, não me lembro o número. Tá mudando, mas ainda, dependendo de onde cair, né, Gilberto? Vai embaçar, Não, né? quem é o paciente que vai conseguir um habeas corpus hoje, né? Quem é que vai ter o acesso aos advogados certos, aos médicos certos, porque para achar um médico que receita não é para qualquer um, né? Sim, E ainda. É very expensive. tá muito longe ainda, e essa lei tá horrível, né? Você vê ontem mesmo morreu outro cultivador, né? Por causa de apreensão, né? A polícia prendeu e matou a pessoa, né? Tem gente morrendo ainda por causa de uma planta, né? Como é que pode, né? Uma coisa Ah, dessa. é isso daí, essa guerra às drogas. Você sabe que a gente traz bastante aqui no C-Chat, Gilberto, matérias traduzidas de outros sites gringos que a gente acha super importante saber o que está rolando no mundo, porque, né, os caras estão ali, né, em algumas questões bem mais avançadas, algumas não, várias questões bem mais avançadas, porém enfrentam diversos desafios e dificuldades, principalmente nos Estados Unidos, onde cada estado tem a sua lei, cada estado é de uma maneira, cada estado pode uma coisa e não pode outra. E assim, a expressão guerra às drogas é utilizada no mundo inteiro para quando vai fazer esse debate sobre a maconha. Porque ela acontece no mundo inteiro, até onde ainda já é legalizado, porque às vezes é legalizado de um jeito, não é do outro, e o cara vai lá e toma tiro, e morre também, não é só no Brasil que isso acontece. Lógico que a gente tem a nossa larga escala brasileira, que é sempre muito, né? Horrível, Mas isso está acontecendo no mundo inteiro, né? sem dúvida. E outra coisa que eu também ando reparando, né? Tem vários lugares legalizando, né? Mas não tem nenhum pensando no mal que fez
a guerra às drogas, as pessoas que foram penalizadas pela guerra às drogas, né? No final das contas, a pessoa que foi presa plantando maconha, ela não vai poder arrumar emprego plantando maconha, né? É coisa meio ridícula, né? Eu acharia que o pessoal devia pensar nisso daí. Por exemplo, as empresas de cannabis deveriam contratar uma pessoa que foi pega por causa disso, né? Eu acho que deveria ter uma reinserção desse pessoal, Eles né? estão tentando soltar o pessoal, né, que está preso por conta de tráfico de maconha, sendo que no estado já é liberado, né? Imagina. Então a coisa começa a ficar confusa. Eu que faço essas traduções aqui para trazer para vocês, gente, eu fico louca, que eu falo, gente, mas aí você acha que só legalizar e regulamentar vai dar tudo certo? E tem tanta coisa, porque essa guerra às drogas, ela traz tantas minúcias, tantas coisinhas, que é isso que você falou, não tem um reparo social, né? O cara sai, você vai botar ele na rua e acabou. E aí? Sim, sem dúvida. É, isso daí é a coisa que o pessoal está legalizando, mas ainda eu acho que tem bastante ativismo, né? Porque uma coisa que eu vejo é que o ativismo não é só para conseguir liberar a cannabis medicinal, o meu ativismo, né? Eu gostaria de conseguir, até o final dele, voltar a que o pessoal encarasse a planta como se fosse uma planta mesmo, né? Não tem nada de especial a mais, é uma planta medicinal, né? Todas as pessoas conhecem plantas de poder, né? Por exemplo, uma comigo ninguém pode matar alguém, né? E ninguém fala nada quanto a isso, né? E a cannabis que nunca matou ninguém, Ai, né? gente, dá uma preguiça, né? Eu tenho, quem foi que falou? Acho que foi numa entrevista com as mães independentes lá do Nordeste. Ela falou assim: eu adoraria que fosse camomila que meu filho tomasse, mas não é camomila, é maconha. Se a camomila parasse, né, as convulsões do meu filho, eu daria camomila para ele. Não teria problema nenhum em plantar camomila, mas não é. É a maconha que faz isso com ele, né? E eu acho mó barato quando a gente está conversando assim, quando você vê a gente bateu um papo com a Sheila da Liga Canábica esses dias, né? Que quase começou a tomar cloroquina para a artrite, né, reumatoide dela, foi por uma ligação ela conseguir começar a usar cannabis, né, também. Aí ela fala, aqui em casa todo mundo é maconheiro, o filho, ela, a mãe. Então, eu acho isso uma quebra de paradigma muito interessante, né, que são famílias, né, Gilberto, e é só uma planta, como você falou, né. Sim, é só uma planta, né? Nada mais é uma coisa que uma pessoa que usa uma planta para dar uma relaxada, né? Que seja essa relaxada para parar uma dor, que seja para parar outro problema de saúde, né? Inclusive, eu nem acredito em uso, o pessoal fala uso recreativo, né? Eu acho que é tudo meio terapêutico, né? É, você tem Todo mundo, estudos apontando isso, né, de alguma todo mundo que maneira é terapêutico. todo mundo que eu conheço que fala que faz uso recreativo, você começa a perguntar, ele tem sempre me ajuda com a noite, abre o apetite e me relaxa depois do dia de trabalho, né? Todo tem um motivo, né, de saúde por trás, né? Porque a gente fala de doença grave, mas pô, você passar uma noite sem dormir é horrível, você já começa a não trabalhar, mas não render mais no dia seguinte, né? E você tomar remédio para dormir é pior ainda. Ah, e tá cheio de gente com muito problema de insônia agora nessa pandemia, né? Eu mesmo que tenho um sono incrível, essa pandemia conseguiu mexer no meu sagrado sono. E olha que eu tomo CBD, eu tomo também o óleo, né? Não é isoladérrimo, mas eu tomo. E mesmo assim a gente está passando por essa barra aí, mas sem dúvida a cannabis está ali dando aquele suporte, né? Com certeza, sem dúvida. Já saiu que é até melhor que cloroquina, né? Ai, por favor, né, gente? Vamos testar outras coisas, né, gente? É isso, né? O mundo é essa maravilha que a gente pode testar, né? Por que não? E aí, sabe o que eu lembrei agora? Eu queria que você falasse um pouco do seu caso ser estudado na Unifesp, né? Por que que seu caso foi escolhido para ser estudado? Como está esse desenvolvimento? E o que que isso tem contribuído aí para o avanço da nossa ciência aqui nacional em relação à cannabis? Uma equipe, né, multidisciplinar, né, de profissionais que estão montando uma associação agora, né, que eles estão saindo da Unifesp, na verdade, né, e eles estão anotando o meu caso, né, para se tornar um fator, porque o retrocesso que eu tive na esclerose múltipla foi muito grande. É uma coisa que precisa ser documentada, né? Como eu respondi a todo o tratamento, como que
que a minha evolução da esclerose múltipla aconteceu, porque o jeito que acontecia cada surto era meio... Por isso os médicos eles me davam pouco tempo, era meio evidente que a esclerose múltipla logo ia me deixar muito acamado, né? Por causa que ela é muito agressiva desde o início, né? Então, isso foi é uma coisa inesperada, né? E aí, esses profissionais eles estão começando a fazer estudo de caso e vira e mexe me chamam para fazer relatórios e relatórios. E quando E começaram a estudar? faz mais ou menos um ano que virou que começaram as visitas mesmo e as anotações, né? Agora eu ia ver o médico deles de novo agora nessa época, mas começou esse rolo todo aí com o da Covid e tudo parou, né? Mas é uma coisa que está Mas isso é começando. muito interessante, né? Porque você conhece outros casos assim no mundo de esclerose múltipla que você teve acesso e que se assemelham ao seu, assim, da regressão da doença, né? Eu conheço muitos casos que a cannabis, depois que a pessoa começou a usar cannabis, também a doença dela não evoluiu mais, né? Mas de regressão, né? O pessoal que eu conheço também é meio pouco tempo que usa, né? Eu não tenho tantos casos assim, não conheço, não. Só conheço do exterior, né? Se você pesquisa, né? Que tem alguns casos fora, mas aqui no Brasil eu não conhecia, não. O Marcos está perguntando aqui se você faz alguma complementação, né, em relação à alimentação, fisioterapia. E aí eu complemento aqui perguntando se você ainda toma algum tipo de medicamento alopático, como é que é o seu processo aí para manter essa firmeza toda aí? Hum, Tá. Conforme o que é provado da cannabis medicinal, né, que os médicos todos lá eles seguem essa linha, é que ela me ajuda com as dores, com as sensações. Então eu continuo fazendo todo o tratamento para não deixar a doença evoluir, o tratamento convencional. No caso, eu faço uma quimioterapia a cada 45 dias, né? Que eu tomo a infusão do natalizumab, que chama. Isso daí é, inclusive, todo mundo que for, né? No caso da esclerose múltipla, a doença que não tem cura, é muito grave, a pessoa tem que atacar com o máximo que pode, né? Então, eu acredito que é legal continuar no convencional, largar os remédios que fazem mal, no caso, os remédios para as sensações da esclerose múltipla, né? Que são muitos, né? E trocar por mais natural, mas continuar fazendo o máximo possível pela doença, né? O máximo que se tem de conhecimento, né? E eu faço É, essa, né? E faço fisioterapia, assim, muita, né? Como o melhor que eu posso, né? Eu faço o máximo que eu posso, sim, em todos os aspectos, né? Não só com a cannabis, né? Eu faço acupuntura, por exemplo, também. Quer dizer, agora eu tô sem porque tudo parou, né? Mas pretendo voltar. porque as dores são incapacitantes demais, né, Gilberto? E é nesse lugar que a cannabis age, né? Não só na esclerose múltipla, né? Mas em várias doenças crônicas e afins. Porque, gente, a gente não aguenta. É muita dor, e a dor vai debilitando, mexe com o sistema imunológico, vai deteriorando outras áreas. Aí junta com os efeitos colaterais dos alopáticos, é uma bomba, né? É uma bomba, assim. E no caso da esclerose múltipla não é só a dor, é a dor, os espasmos e espasticidade que, assim, muda, assim, não sara tudo, mas, por exemplo, fica 30%, né, fica a espasticidade, né, um controle, uma falta de controle muscular, né, que você não consegue fazer mais nada, né. E aí você recupera esse cannabis, né. A gente entrevistou recentemente também uma paciente lá do Rio de Janeiro com mal de Parkinson, e é esse o papo, é sobre qualidade de vida, né? Sim. A ideia aqui da cannabis, né? Não é só a cura, né? Às vezes há alguns relatos, tal, mas a gente está falando de qualidade de vida, né? Para as pessoas viverem melhor e o quanto isso está sendo dificultoso, né? Por conta de tabu, né? Não tem outra palavra para a gente falar sobre isso, né? Não existe nenhum milagre, né, é um remédio, um ótimo remédio homeopático, né? Assim, eu também ainda tenho esclerose múltipla, né? Tenho que fazer a quimioterapia, né? Eu tenho muitas sensações de
dos outros surtos que eu tive da esclerose múltipla, né? Mas melhorou muito, muito mais do que qualquer coisa conhecida pela ciência hoje, né? Então é uma coisa que tem E, que ser observada, né? sim, e seus médicos? Na época, logo que você foi atrás, rolou aquele cara típico céticozão que falou, não, isso aí não funciona, não, porque só um adendo, nessa matéria mesmo com a Sheila da Liga Canábica, ela toma só cannabis desde o início do diagnóstico. Aí a médica falou, mas é um absurdo, porque você ainda tem a doença, mas ela não se manifesta. Ela falou, mas então, é uma doença autoimune, ela não vai embora. Se ela não se manifesta, o que mais eu posso querer, né? É, tá Então, mesmo. como foi sua relação com os médicos? Ah, então, no começo era mais complicado, né? É que logo no começo que eu peguei a esclerose múltipla, eu dei um jeito de procurar especialistas, né? E nenhum especialista me falou nada contra o mal da cannabis, né? E aí foi por isso, inclusive, que eu fui pesquisar também sobre. Foi uma das coisas que me deu a base, né? E aí, depois que eu já sabia algumas coisas que eu já havia pesquisado, daí por diante, quando eu encontrava um médico que falava, isso daí não acredito nisso, não deve funcionar, eu nunca mais voltava, só isso, eu escolhi outro. Anotado. E tem essa questão dos médicos, né? As pessoas têm uma dificuldade muito grande de chegar ainda, né? Realmente são consultas caras, né? Tem as associações aí dando essa força total, às vezes com preços mais populares, mas ainda é caro ter um óleo de cannabis em casa, né, cara? Essa é a grande jogada. É caro e difícil. Por exemplo, eu posso falar, eu sempre falo para todo mundo que pode plantar, mas pô, muito pouca gente pode, né? Você vai ver numa favela onde já, por causa de prensado, já tem criança tomando tiro, né? Se uma pessoa ainda vai plantar num ambiente desse daí, de jeito nenhum, né? Aí sem planta, o policial já enfia o pé na porta e entra na casa da pessoa, né? Vai plantar como, né? E os E cuidados, né, com a planta e tem que, na verdade, o que eu sinto, Gilberto, é que tem que ter para todo mundo, né? Tem que ter o óleo acessível para quem quer comprar o óleo, tem que ter o poder de plantar a sua própria mesa se você quiser plantar. Eu, às vezes, eu não consigo nem segurar minha samambaia, então talvez eu não seria a pessoa que fosse plantar. Eu fosse a pessoa que fosse comprar, que sou a pessoa que compro, né? Mas é lógico que eu não tenho nenhuma patologia mais grave, né? Que levaria para um outro processo. Porém, eu seria a pessoa que ia comprar. ah, Pergunta para minha samambaia isso depois. eu planto há muitos anos, né? Mas mesmo assim, a hora que puder, eu vou querer buscar numa associação, porque eu não gosto muito de plantar. A hora que pega bicho, aí você sente os bichos tudo indo pra cima de você na cama e coçando as costas. Plantar não é uma, é pra quem gosta, né? É um amor, né? É uma vocação ali, né? Que você desenvolve. Eu vejo pelas mães, né? As mães lá independentes, né? Do Nordeste que eu citei há pouco, todas aprenderam na marra, assim, são apaixonadas pelo cultivo hoje, mas vira uma paixão. Elas vivem nas plantinhas delas, né? Sem dúvida. E a pessoa tem que gostar disso mesmo, né? Tem que ter a manha da coisa, né? Não é para qualquer um mesmo plantar e tirar uma boa flor. Assim, qualquer um consegue plantar e tirar uma flor, isso eu garanto. Né? Qualquer um que precisar vai conseguir, né? Mas para tirar uma ótima flor, tirar aquelas coisas muito saborosas, assim, não é para qualquer um, não, né? Isso vai desde o cuidado também as coisas que se coloca, né? Os fertilizantes, né? A iluminação, tem toda uma questão que também, se a gente for botar ali no papel, não sai barato, né? Sim, sem dúvida. Se for, é tudo muito caro nisso, né? Toda a parte de plantar é cara, né? Se for pegar a lâmpada aqui, por exemplo, a LED que gasta um pouco menos de energia, você paga uma fortuna aqui, né? Nem classe média consegue comprar, né? É só uma mais rica mesmo que vai conseguir, né? A Camila tá contando aqui que ela fez o curso inteiro, mas ela desanimou porque ela achou tenso plantar. E a gente ainda está Oi, num tempo, Gilberto, voltou. a gente ainda está Tá num me tempo meio, ouvindo? tô sim. A gente ainda está num tempo meio ruim, né? Tenso por todo. A internet deu uma outra travadinha. Agora Deu começou, uma você. travadinha, mas voltou. Então, o plantio eu Algum acho que é probleminha aqui melhor na sair. conexão. Ih, tá, ficou instável.
Epa, Tá voltamos me já? ouvindo, Gilberto? A internet resolveu dar um pau aqui, porque começa o horário mundial das lives daqui a pouco, então as pessoas Sem começam a se dúvida, conectar. tá 5 bilhões de lives. Bom, Né? Então, por isso que a gente tenta fazer um pouquinho mais cedo até, para o pessoal poder chegar, mas acontece esses pau aí. E aí, só lembrando que o pessoal aí acha super tenso, né? Não é todo mundo que tá a fim de botar a mão na terra e deveria ter uma opção para essas pessoas, né, Gilberto? sim, eu luto muito pela associação, né? A associação seria o ideal, né, para resolver esse tipo de problema, né? Eu acho também que a gente. Ih, travou de novo. E a net. Aí a net ficou ruim, travou de novo. Eu fico aqui só esperando com essa cara de poker face, assim, ó. Ah, tá. A internet Esperando travou de essa novo. conexão. É, tá, agora começou a ficar estranho. Mas é Aí isso, eu né? falei que eu fico aqui com essa cara esperando a coisa acontecer. Eu fico com poker face aqui, assim. Então, mas o problema do custo do cultivo é isso daí mesmo, né? E continua mesmo assim, ainda é para poucos, né? Para o cultivo poder mesmo ser uma coisa acessível, ele precisava poder plantar na rua, né? No jardim de fora de casa, né? E Mas você dá curso de plantio? Tem gente perguntando aqui. eu ajudo todo mundo que me procura. O curso não, eu não me considero competente para dar curso, não. Certo? Eu ajudo todo mundo que me procura com Você dá uma relação mão a. lá na Cultive, é isso? Sim, costumo ir lá na Cultiva, eu dou palestra lá, toda vez que tem curso lá, né? Mas é palestra mais em relações a cannabis e a esclerose múltipla, né? Deixa eu ver aqui. É, ela estava perguntando, né, do curso. Então, gente, lá na Cultive, palestrinha. Mas curso não. Mas se quem quiser pode procurar o Gilberto, que ele falou que dá umas dicas. É isso, né, Gilberto? Sempre, todo mundo que me procura, eu sempre procuro fazer isso daí. Xiii, não, faltou. Não, tá, estamos aqui, ainda estou te ouvindo. Mas Não, eu então, acho que é isso, Gilberto. Eu acho que o papo. Desculpa, eu te cortei de novo, porque eu tava morrendo de medo de cair. Eu não quero que caia essa live, porque eu quero subir ela inteira no IGTV pro pessoal assistir mais tarde. sem dúvida. Não, mas eu vou falar, todo mundo que me procura, quanto doença, quanto a plantio, né? Eu sempre ajudo no que eu posso, né? Uma coisa que eu faço é doar o meu tempo para fazer isso daí. Eu acho que é o que eu posso fazer para ajudar nesse momento, né? E eu posso fazer isso, eu aproveito. Ah, legal, Gilberto. Viu? Desculpa esse lance da conexão, a gente está aqui nesse mundão online agora, né? Ainda bem que foi no finalzinho aqui do papo, mas foi muito bom. Queria agradecer por você ter aceito o convite tão em cima da hora, gratidão demais. Eu que E viva agradeço. as plantas de poder, adorei. Eu sou a pessoa das plantas de poder também, eu adoro esse termo. A pessoa perguntou o que mais que eu uso. Eu uso a energia da lua. Quando a lua tá bonita no céu, eu fico lá tomando, fico sentindo, né? Eu uso É uma, várias energias, né, uma também. reconexão com a maconha faz isso, né? Ela reconecta as pessoas à terra, né? Tem feito isso com muita gente. Eu tenho reparado o quanto ela tem esse poder aí de nos reaproximar dessa essência, né? Muito massa. Sem dúvida. Aí entra naquele lado lá que às vezes você lê sobre ela reativa a glândula pineal, né? Que ela volta a sentir umas energias que estão meio ofuscadas aqui, né? Acho Ih, legal. mas isso aí é outro assunto. Esse daí é aqueles assuntos malucos que a gente adora, Muito. né? Que bom, a gente pode ter vários no WhatsApp. Eu super topo. E desculpa, gente, isso foi um paralelo aqui. Gente, eu queria agradecer então novamente a participação. Obrigada a todo mundo que ficou aqui com a gente. Quem perdeu um pouquinho, quem chegou agora, quem vai ver depois, está no nosso IGTV, vai ficar na nossa timeline. Acessem o Sechat, www.sechat.com.br, né? Sigam nossas redes, curtam. A gente também está em todo quanto é lugar. Agora o Sechat está bombando. E eu quero agradecer a todo mundo que vocês fazem parte disso. E o Gilberto, muito obrigada. Muito obrigado, Carol. Obrigado, pessoal do Chat. Top estar aqui. E volto sempre que der, sem dúvida. Maravilha, tá convidadíssimo. Até então, boa noite, viu? Valeu, boa noite. Falou, tchau, tchau. Falou.